Queridas irmãs, queridos irmãos, presenciais aqui e aqueles que nos acompanham pela internet, nossos votos de muita paz, de muita harmonia, nesta noite tão especial. Estamos na semana do Thanksgiving, do dia de celebração, dando graças, no caso daqueles peregrinos que aqui chegaram, aportando nestas terras norte-americanas a bênção de terem em solo firme o alimento, a família e a possibilidade de professarem uma fé, a fé cristã, de uma forma muito mais exuberante. Toda uma sintomatologia muito especial que caracteriza este momento desta semana que vivemos, em especial nesta nação tão querida que nos abriu as portas e que nos acolheu como seus filhos. Mas o sentimento de gratidão, gratidão verdadeira, é realmente ainda algo talvez distante da nossa forma de sentir. Muitos de nós nos sentimos gratos e até falamos, não, eu sou uma pessoa agradecida, mas este agradecimento ele está muitas vezes relacionado às recompensas imediatas que temos recebido ao longo dos anos. Eu sou o porteiro e o palestrante ao mesmo tempo. Pode ser que momentaneamente vocês me vejam dando assim um soluço, mas é para abrir a porta do centro. Quem tem menos mérito tem que fazer trabalho dobrado. Quem tem mais mérito fica sentado na plateia. Mas em tudo dai graças. Porque a oportunidade de trabalho me apareceu e eu agarro com todas as forças. Então, este sentimento de gratidão é algo a ser cultivado numa extensão muito mais aprimorada do que simplesmente as convenções sociais. Joana de Ângeles, numa das páginas belíssimas, uma psicografia do nosso Divaldo Pereira Franco, nos vai falar a respeito da psicologia da gratidão. E ela nos traz que um indivíduo verdadeiramente agradecido, ele é amadurecido do ponto de vista psicológico. E ela nos traz que o sentimento de gratidão é fruto do amadurecimento psicológico do indivíduo. E este sentimento, quando sincero e verdadeiro, nos enriquece de paz, de alegria e confiança na vida e no porvir. Todas estas falas que Joana nos traz nos mostram uma visão muito mais dilatada deste sentimento, que talvez menosprezado e malbaratado por muitos de nós, mostra, quando sentido de forma sincera, uma verdadeira maturidade psicológica. E numa das páginas belíssimas, quando no livro Pão Nosso, no capítulo 100, vamos encontrar a primeira carta que Paulo envia à comunidade de Tessalônica, envia aos Tessalonicenses. E ali no capítulo 5, no versículo 18, ele vai nos falar a respeito do verdadeiro sentimento de ser agradecido. E numa comparação, quando o nosso Emmanuel vai fazer um comentário através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, comentando este pequeno trecho ali na primeira epístola que Paulo envia às comunidade dos Tessalônicos, aos Tessalonicenses, ali no capítulo 5, no versículo 18, falando a respeito de que em tudo demos graças. Será que a gente é agradecido mesmo? Mesmo na adversidade? Veja que com uma visão de uma só vida, talvez essa minha palestra não tenha o menor sentido. Porque existem vidas aqui muito abastadas e muito felizes, mas existem outras passando pelas dificuldades, os desafios, todo tipo de intempérie que a gente pode imaginar. Então,
Como é que seria mais ou menos esse sentimento de gratidão? E o nosso Emmanuel vai fazer esta análise, trazendo exatamente alguns comentários a respeito desta proposta que Paulo envia àquela comunidade, que passava pelos seus reveses, e nos traz o seguinte: coisas que poderiam parecer obstáculos, que poderiam ser contrapontos, que poderiam ser antagonizantes, mas ele coloca de uma forma muito bela, falando que uma pedra, talvez uma pedra no caminho, ela pode ter também uma outra finalidade. A pedra segura. Um espinho que nos perfura, ele previne. O fel remedeia. O fogo, que aparentemente seria alguma coisa muito ruim, ele refunde. O lixo, que é mal cheiroso, bem utilizado, ele fertiliza. O temporal purifica a atmosfera. O sofrimento nos convida a introspecções mais profundas, porque ele vai nos redimir, se bem absorvido e se bem introjetado. A enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova, e ele segue falando: aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos conferem. Veja o que ele traz: bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Aparentemente duas coisas antagônicas, mas se nós tivermos uma visão mais dilatada, vamos dar graças a essas situações aparentemente antagônicas, nas bênçãos que elas também podem oferecer. Nas dores que nos ocorrem e que nos chegam e que nos batem à porta neste mundo de provas e expiações, nós vamos perceber que a dor passa a ter uma outra diferença. E Leon Denis, aguarde um pouco, Leon Denis, que eu estou abrindo a porta. E Leon Denis vai fazer uma abordagem da dor diferenciada. E nesta obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai fazer algum tipo de aprofundamento das questões relacionadas à dor. E ele diz: nenhum de nós faz apologia ao fenômeno dor, mas quando ela aparece, e se ela aparece, tratemo-la como uma mestra que vai nos abrandar o espírito e, com a visão dilatada da reencarnação, mensagens por detrás de todas essas situações vão estar sendo apresentadas ao indivíduo que tem maior maturidade psicológica. O que Leon Denis nos traz no capítulo 26, que trata exatamente a respeito da dor? A ideia, vai dizer Leon Denis, que fazemos da felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, vai variar muito segundo a evolução do espírito. Lógico que existe um texto aí no meio. Mas ele vai nos trazer também que à medida que nós ascendemos moral e espiritualmente, o aspecto das coisas muda. As nossas percepções se ampliam. E ele faz uma analogia, uma comparação. Da mesma forma que a criança que, quando cresce, deixa de lado os brinquedos que a cativaram, a alma que se eleva procura satisfações cada vez mais nobres, graves e profundas. Muitas vezes, segue Leon Denis, muitas vezes a elevação do espírito vai ser medida pela soma dos sofrimentos e dificuldades que passou, com obediência e resignação. Com obediência e resignação, demonstrando absoluta confiança em Deus, pois tudo só acontece com a permissão dele. Veja que interessante isso. Leon Denis não está falando para a gente procurar a dor. Porque no passado, os religiosos, o que faziam? Buscavam nos mosteiros, nos locais de meditação, os cilícios, os altos cilícios. A gente se flagelava, como se fosse: quanto mais eu sofro, mais eu sou elevado. Nunca esta é a proposta. Por que adianta eu me flagelar completamente se eu continuo o mesmo egoísta, o mesmo vingativo, o mesmo com falta de perdão? Foi isso que Jesus nos propôs? De maneira alguma.
Qual a definição de caridade, como ele, o mestre, entende, nos trazendo a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas? Leon Denis nos traz, então, estas questões relacionadas aos fenômenos que ainda ocorrem em mundos classificados como de provas e expiações, e até nos primeiros momentos de um mundo de regeneração, iremos enfrentar estes fenômenos que não são punitivos nem castigos de Deus, mas são propostas educativas. Deus não quer o sofrimento da criatura, mas a lei é de causa e efeito, e nós temos liberdade para semear, mas somos constrangidos à colheita. E às vezes ela vem através dos fenômenos dolorosos. E estes fenômenos dolorosos nos convidam não mais ao mimimi. Mimimi é uma palavra tão interessante. As reclamações, as queixas, mas a uma postura de análise. Não por que isto está acontecendo comigo, mas para que isso está acontecendo para mim. Tudo ganha uma outra dimensão. E a perspectiva para um homem, para um ser humano psicologicamente mais maduro, passa a analisá-la de uma forma bem diferenciada. Por isso a necessidade, principalmente porque estamos numa casa espírita, porque mostra a necessidade de uma fé verdadeiramente raciocinada. Existe um sofrimento, situações que estão me ocorrendo, seja do ponto de vista relacional, do ponto de vista profissional, do ponto de vista da saúde. Se tudo isto me ocorre e eu não tenho a convicção absoluta em Deus e em uma lei que rege todos os destinos do universo, eu simplesmente vou me revoltar. E a obediência e a resignação, obediência como consentimento da razão e a resignação como consentimento do coração, passam a estar em segundo plano, porque eu simplesmente penso, a vida é uma só, porque eu sofro e outros estão numa abastança, numa bonança, numa situação muito especial. Tudo perde o sentido, mas a razão, trazida pela doutrina dos Espíritos, nos mostra que um Deus infinitamente bom e justo não poderia simplesmente circunscrever uma situação calamitosa a uma única existência. Ele permite, ele não concede, ele permite que a situação obstaculizante, dolorosa ocorra, mas nos traz a oportunidade de rever tudo isto como um segundo da vida imortal. E nós falamos isso com muita frequência. Nós vamos varar a eternidade com a nossa imortalidade. Leon Denis vai, então, elabora. E vai no capítulo 27 da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos fala a respeito da revelação pela dor. O que ela vai extrair dentro de nós para que a gente possa, de alguma forma, fazer esta análise um pouco mais capciosa, um pouco mais racional. Nas suas considerações, ele vai falar que é principalmente perante ao sofrimento, porque estamos num mundo ainda de dores e de dificuldades, que se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta, poderosamente assente ao mesmo tempo na razão, no sentimento e nos fatos, e que explique o enigma da vida e o problema da dor. Que consolações, vai dizer Leon Denis? Que consolações podem trazer o materialismo e o ateísmo oferecer ao homem que sofre de um mal incurável? O que você pode falar para alguém que está à beira da morte e todos os seus amores vão ficar para trás, todos aqueles laços vão se romper e ele vai se encontrar de repente no nada? E é o primeiro capítulo do livro Céu e Inferno, quando trata do porvir e o nada. E ele vai fazer uma abordagem das diversas doutrinas, trazendo aquelas que, numa análise entre o céu e o inferno, feita esta análise pelas diversas doutrinas, qual seria a nossa forma de entender estas duas destinações, o céu e o inferno? Que dirão, falará Leon Denis, que dirão para acalmar os desesperos, preparar a alma daquele que vai morrer? De que linguagem usarão com o pai e com a mãe ajoelhados diante do berço
do seu filhinho morto, com todos aqueles que vêm descer a cova os esquifes dos entes queridos. O que se fala para uma mãe que perdeu um filho na tenra idade? É difícil, talvez uma das dores mais atrozes, porque na sequência natural, os filhos vão enterrar os pais, mas quando ocorre o inverso, o que você traz de consolo? Por isso Leon Denis faz esta definição e traz neste capítulo 27, mostrando-nos toda a pobreza das doutrinas materialistas, das doutrinas do nada. E ele segue: aqui se mostra toda a pobreza, toda a insuficiência das doutrinas do nada. A dor não é somente o critério por excelência da vida, mas também é o juiz que pesa os caracteres, as consciências e dá a medida da verdadeira grandeza do homem. É um processo, segue Leon Denis, infalível para reconhecer o valor das teorias filosóficas e das doutrinas religiosas. E a melhor doutrina será, naturalmente, aquela que mais nos consola, aquela que mais nos conforta, a que diz por que as lágrimas são quinhão da humanidade e fornece os meios de nos confortarem. De nos confortarem. Perdão pela edição ali. Faltou conforto. Mas vocês, faltou conforto. Então a gente vai percebendo como é importante o estudo da doutrina espírita. Esta doutrina cristã, que nos traz Jesus de uma forma pujante, que nos elucida as mensagens que ele nos trouxe, não de uma forma alegórica e fantasiosa e mística, mas nos traz uma lei de amor que todos nós estamos inseridos, e ele nos mostra, sim, é verdade, a semeadura é livre, mas tenham a coragem de colher, porque mesmo nestas situações onde nós vamos fazer a colheita das coisas complicadas, em tudo saibamos dar graças, porque a lei nos convidando aos reajustes, para que a gente mais uma vez se insira numa proposta de amorosidade, de paz. Isso talvez seja difícil de compreender para alguém que é muito ligado às questões das doutrinas imediatistas. E como eu falei, quando a gente perde a noção de imortalidade, mas as dores começam, nos batem à porta, como se fosse um constante convite de Deus para que a gente aceite uma entrevista com eles. Emmanuel nos traz isso no livro Material de Construção. Bendita a dor. Ele não está fazendo apologia à dor. Nenhum de nós aqui é masoquista. Lógico, não vamos procurar a dor. Mas nós falamos, elas às vezes nos chegam. E às vezes são coisas que não conseguimos nem fora do nosso controle. Mas como o Papai do Céu não dá um fardo mais pesado do que a gente pode carregar, no momento certo, nós recebemos aquele impacto e as situações complexas nos aparecem e nós às vezes não pensamos, não vou dar conta. Mas Deus confia na gente e fala, você consegue dar conta. E nós vamos esticar um pouco mais a nossa capacidade de superação. Talvez num céu de brigadeiro, nós não teríamos as mesmas vontades de esticar essas possibilidades e da vontade de fazer esta introspecção, esta análise íntima. Mas nas situações muito complexas e difíceis, não blasfememos a Deus. Façamos uma retrospecção. Olhemos com as orações, nós vamos sem dúvida atrair a companhia dos bons espíritos que vão nos inspirar e vão nos municiar de informações para que a gente possa passar por estas situações. Às vezes a dor não vai ser retirada, porque ela é proposta educativa, mas nós vamos com certeza nos fortalecer para passar por ela, não só fazendo trabalhos de burilamento íntimo, como que pelo nosso exemplo, impactando a tantos que nos observam nos dois planos da vida. Nos dois planos da vida. Quem de nós aqui não conhece uma mãe com suas dificuldades,
alguém com uma situação muito pobre e que se esforça. Nós vamos ver aí no capítulo 34 do livro Os Mensageiros, Oficina de Nosso Lar, uma mãe, Dona Isabel, viúva, cuidando de 4 filhos, 3 meninas e um menino, e aquela mulher costurando para fora, se vira nos 30, para fazer o quê? Para colocar comida na mesa, e mesmo assim, aquele ambiente, aquele local, como é descrito por André Luiz e Aniceto, espíritos que a visitam, percebem que naquelas dificuldades, naquela pequena casinha simples, no subúrbio do Rio de Janeiro, aquela mulher conseguia construir uma célula evangélica, uma oficina, um posto avançado de nosso lar aqui na terra. E aí a gente lembra da oração: aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje, com a força do nosso espírito, apesar das dificuldades, dá-me a força, o pão nosso de cada dia, para que eu possa, de alguma forma, impactar aos meus queridos que ali estão, e aquelas crianças acabavam sendo impactadas por ela, porque ela, em todas as situações difíceis, ela agradecia. O menino era mais rebelde, Joãozinho. Tinha que ser Joãozinho. Toda piada tem um Joãozinho e é o mais difícil. Mas as meninas já eram mais elevadas. Então, se tiver alguém de nome Joãozinho, me perdoe. É só o Joãozinho da página, capítulo 34. Mas a gente vai perceber que naquela reunião, naquela oficina de almas, que era aquela casinha, aquela mulher dava os exemplos de verdadeira confiança em Deus. Tanto é que André Luiz falava com Aniceto, os 2 espíritos olhavam, que beleza, quantos espíritos aqui tem, quantos tratamentos, quantas bênçãos aqui se distribuem. E aí Aniceto fala: meu querido André Luiz, haverá dia no futuro que todos os lares serão como postos avançados de Jesus, nestas oficinas espalhadas pela terra. Não necessariamente com o nome Cristo, cristão, porque Jesus não está nem aí para isso. Jesus quer que a gente se ame, independente da doutrina que a gente professe. Mas estamos numa casa espírita cristã. Então o nome de Jesus ele é reverenciado, porque afinal é o governador da terra, é o governador deste planeta. E chega então, no mesmo livro, o nosso Emmanuel vai nos falar que a dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Por isso, quem reclama muito, perda de tempo. É perda de tempo a gente começar a reclamar. Tem coisa para ser feita, tem coisa para ser analisada. Nós estamos falando de indignação nesse mundo tão louco, complicado. Nós estamos falando para cruzarmos os braços. Absolutamente não é esta a proposta. Mas, diante das situações, a gente começa a analisar, não reclama e mãos à obra. E Joana vai nos trazer, na mesma hora, na Desperte e Seja Feliz, falando que reclamação é perda de tempo. Realmente, quem reclama está perdendo a oportunidade de agradecer, de fazer algo útil na existência. Aquele momento de reclamação não nos leva a resultado efetivo. Então poderia ser absolutamente dispensado sem que fizesse falta alguma. E ele vai falar na obra, Joana, na obra Psicologia da Gratidão, que entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicologicamente maduro, a gratidão vai se destacar como um dos mais relevantes. E a vida em si mesma pode e deve ser um hino de louvor a Deus, portanto, de gratidão incontida. A vida, mesmo limitada nas diversas expressões pelas quais ela se manifesta, é um desafio em constante desdobramento na busca de significado. Na busca de significado. Por isso, gratidão pela vida
e por todas as circunstâncias que a acompanham, sejam elas quais forem, pois ela é filha da maturidade espiritual alcançada. É uma conquista, vai dizer Joana, de elevada magnitude por nos propiciar equilíbrio. Na imaturidade emocional, que a grande maioria de nós nos encontramos, acreditamos que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que recebemos, consistindo em uma forma de devolução, pelo menos em parte. E Joana faz uma análise interessante. Lógico que isso também tem significado. Ela não desmerece esta situação, como eu vou falar, social de agradecer. Não desmerece isso. Fala que é muito saudável, pois se opera no campo do reconhecimento. Mas ela ressalva, no entanto, trata-se de uma convenção, efeito do jogo mercadológico da oferta e da procura, ou vice-versa. Quantas vezes nós somos agradecidos porque temos um objetivo? Opa, você é agradecido, você é bondoso e tudo. Eu tenho um objetivo em troca. Há uma remuneração, seja no campo emocional, seja do campo mercadológico, seja no campo que for. O que Joana propõe, e o que Emmanuel propõe, e que Leon Denis propõe, é esse estado de gratidão sem esperar reconhecimento. É muito mais profundo. É muito mais profundo. Você se sentir grato, independente da circunstância que a gente esteja, é um processo para alcançar esse patamar. E como ela fala, é um processo de amadurecimento psicológico. Toma um tempo. Conheço algumas pessoas profundamente agradecidas pela vida e têm vidas muito complicadas do ponto de vista material. Eu confesso a vocês que eu fico até envergonhado quando eu... Porque a gente conhece aqueles que são aquela coisa assim, eu estou muito agradecido, mas por dentro está com raiva, que Deus me livre, quer matar o outro mais rico, o outro mais bonito, o outro mais isso, mais aquilo outro. Mas você conhece pessoas realmente que estão agradecidas, com dificuldade, com confiança irrestrita em Deus, e aquele sentimento é tão legítimo que transborda pela pele. É constrangedor, porque a autoridade moral, como dizem os bons espíritos, ela é constrangedora. Tem gente que você chega perto, você fala, meu Deus do céu, você imagina diante de Jesus aquele olhar que apavora e ao mesmo tempo acalma. Apavora porque nós sabemos do nosso passado, dos nossos delitos, mas ao mesmo tempo acalma, acaricia, acalenta, porque ao mesmo tempo que ele nos conhece desde antes, ele é a mãe e o pai nos abraçando e percebe ainda nas nossas fragilidades, nas nossas dificuldades, caminhando por esta vida, encontrarmos-nos num eixo alinhado entre self e ego. O ego ainda toma muita parte nas nossas decisões. Nesse jogo mercadológico que Joana propõe de troca. E as mães falam, agradece meu filho, titia te deu um presente. Aí a criança vai, obrigado titia, né? Mas é aquela coisa meio, né? A gente até percebe, né? Dá vontade de puxar a orelha, meu filho, agradece direito. Né? Então estas situações ocorrem ainda. Joana faz outra proposta e vai mergulhando os nossos instintos de preservação. Veja que ela vai lá atrás, em instintos de preservação. Acabam trabalhando em favor dos interesses imediatistas e agimos não poucas vezes utilizando-nos de ações retributivas. Interessante isso. Veja como é que tem este cunho psicológico, é muito comum nas nossas atitudes cotidianas. A gratidão de que Joana está tratando, de que estamos tratando, é um sentimento muito mais profundo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É algo mais grandioso porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente alegria de viver,
compartilha de todas as coisas, é membro atuante da organização social, é criativo, é jubiloso. Ser grato, independente de onde você esteja inserido, é uma pessoa destacada em todos os contextos sociais, da família, da sociedade, da profissão. Ser grato verdadeiramente, ele se destaca. E vou lhe dizer mais, vou dizer para mim, porque quantas vezes às vezes a gente fala, a gente é bom para falar, mas para agir diante das situações é que o bicho pega. Então, muitas vezes, nesses movimentos que nós tentamos fazer para que a gente possa introjetar isso que Joana traz, no esforço que fazemos, muitas vezes, ainda complexo, nas dualidades, na briga que nós temos entre ego e self, o self, o permanente, o constante, o ego ainda vestindo as carapaças, as máscaras, as personalidades que temos empreendido e conquistado ao longo da vida, até para manter uma espécie de sobrevivência da alma. O ser humano vai fazendo isto. Isso está ligado, talvez, a algumas perguntas do Livro dos Espíritos que nos convidam ao instinto de preservação. No passado, o instinto de preservação utilizava-se da força, do takame, do tacape, das guerras, das brigas. Hoje, um pouco mais civilizados, nós nos utilizamos de outras ferramentas. E esta troca mercadológica de favores, muitas vezes, nós vemos aí na política, nós vemos aí nas empresas, nós vemos aí nos boicotes aqui e ali, nas guerras que ocorrem em pequena monta, em grande monta entre os países, estas trocas mercadológicas que se fazem para que o agradecimento possa se fazer presente, mas ainda com outros critérios muito ligados aos interesses imediatistas que o ser humano possui. E o indivíduo que é verdadeiramente grato, é completamente diferenciado. Há uma pergunta enigmática, emblemática no Livro dos Espíritos. É a pergunta 937. E eu sei ela simplificada, mas trouxe ela para vocês aqui um pouco mais elaborada, que fala: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? É natural, no nível que nós estamos, quando nós recebemos uma ingratidão de amigos, de pessoas que nós tínhamos como grande conceito, será que isso nos afeta? Os espíritos respondem, sim, é uma fonte de amarguras. Sim, são. Mas ele nos traz uma outra coisa, um recado para que a gente também não seja ingrato. Porém, deveis lastimar os ingratos, e os amigos infiéis serão muito mais infelizes do que vós. Aquele que é ingrato, ele é infeliz. Nós que recebemos a ingratidão, é natural que a gente sinta amargura, que a gente sinta tristeza, mas nós estamos numa posição de, talvez, quem sabe, quitando um débito, eles estão adquirindo um débito. Por isso que a ingratidão, dizem os espíritos, ela é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como seu próprio o foi. Complicado. Lembrai-vos de todos os que fizeram mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Cristo, Jesus, foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Porque a lei é de ação e de reação. O Cristo era o único que não tinha nada a espiar. Era um espírito puro, governador do planeta. Mas ele nos trouxe os exemplos para que a gente possa passar por estas situações sem devolver na mesma moeda, evocando a lei de Talião que fez e faz por muito tempo o modus vivendi operandi de toda a humanidade. Ah, é?
Bateu? Levou. Não importa a condição. E os Espíritos seguem. Seja o bem que houverdes feito, a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que receberam os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Se vos há levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. A ingratidão. Dando sequência a nossa página que iniciamos a leitura do livro Pão Nosso, no capítulo 100, quando Paulo envia aquela carta aos Tessalonicenses, falando que em tudo dá graças, nesta segunda parte, o nosso Emmanuel, analisando esta narrativa, esta epístola que Paulo envia, nos traz a seguinte informação. Roguemos a providência celeste, suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. Onde só existe o favor divino, independente da situação que nós estejamos. As mais constritoras. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-los segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Segue Emmanuel. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre, o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, o socorro de cima aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem um abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Por isso, completa Emmanuel, rendamos graças, pois por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 19, em uma narrativa de Lucas a respeito de uma viagem feita por Paulo e Silas, à cidade de Filipe. Os dois estavam ali naquela cidade, de domínio romano, e fizeram as suas pregações. Mas, aproximadamente no terceiro dia, havia ali uma moça que era uma médium, uma pitonisa, que ela era aliciada, utilizada por duas pessoas daquela cidade, para que através das suas adivinhações pudesse trazer mensagens, e eles ganhavam dinheiro com as adivinhações, com as mediunidades desta pitonisa. E mais ou menos no terceiro dia, Paulo e Silas, nas suas pregações, a mulher, esta mesma pitonisa, grita em praça pública: vejam ali, são os homens de Deus, estes são espíritos do Senhor, almas nobres, belas. Paulo fica muito incomodado com aquilo. A frequência começa a acontecer e num determinado momento Paulo fala: cala-te, retira-te dela, espírito imundo. E naquele momento a mulher percebe que ela perdeu aquela companhia espiritual que fazia parte da sua companhia espiritual, trazendo as mensagens. E a sua mediunidade ficou interrompida. Aquilo incomodou muito e Silas ficou incomodado. Falou assim: Paulo, não estou entendendo. Ela está nos ajudando, está colocando a gente num pedestal. Vai ajudar a gente. Falou assim: de maneira alguma ela está ajudando a gente. Afinal de contas, não estamos aqui
E quem é que conhece as nossas dificuldades? Não estamos aqui trabalhando todos os dias para domar as nossas dificuldades. Ainda temos muito trabalho a fazer. Não somos nada de gente deste naipe. Se fosse um Espírito do Senhor, não estaria colocando a gente num pedestal e nos vangloriando. Teria nos dado incentivo, mas não nos excitando a vaidade e o orgulho. Foi exatamente o que ela fez. Aí ele percebeu. Veja a sinceridade, a clareza de Paulo. Só que como a mulher perdeu a amiguinha espiritual e as adivinhações deixaram de acontecer, os seus senhores se incomodaram com aquilo, chamaram os dirigentes da cidade e falaram, olha só, eles estão pregando aqui essas mensagens que não tem nada a ver com a nossa cidade e ainda causaram esse problema aqui pra gente. Os diretores da cidade, os donos da cidade ali, os dirigentes da cidade, ficaram incomodados, aprisionaram Paulo e Silas, arrancaram-lhe as roupas e chibata neles. E depois botaram ele na cadeia, os dois, e ficaram presos ali. Mais ou menos meia-noite, naquela cela infecta, com outros prisioneiros, várias celas, Paulo e Silas começam a orar, agradecendo a Deus pela oportunidade de ali terem estado naquela cidade e terem passado algumas mensagens para alguns ouvidos que ouviram falar pela primeira vez de Jesus. E nas suas falas, nas suas orações, nos hinos de louvor, em voz alta, os presos que ali estavam começaram a ser impactados magneticamente, como que imantados por aquele fervor, por aquela doçura, por aquela energia. Lá fora, uma grande tempestade. Em alguns evangelhos vão ver que um pequeno terremoto ocorreu, mas muita chuva, muito vento, e num fenômeno físico, espiritual, as celas se abriram, sem fazer nenhum barulho. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19 a 27. E vocês vão, talvez um pouco mais do que 27, e vocês vão ver exatamente aquela situação que ocorreu. As portas se abrem e os presos miseráveis que estavam ali começam a ser atraídos e formam uma roda em volta de Paulo e de Silas. E eles começam a pregar, trazendo as considerações e dando graças pela situação horrorosa, entre aspas, que ocorreu, mas que os proporcionou estar dentro daquela cela infecta, imunda, depois de chibatada, sem comida, para que trouxessem esperança a almas que ali estavam. E eles falaram de um homem que os ama, independente do que fizeram no passado, convidando-os à reflexão. Se são verdadeiramente culpados, observem, façam essa recapitulação. Se não são culpados e estão aqui aprisionados, recordem-se de Jesus que nada tinha a expiar e foi injustamente sacrificado. A fala era de tamanha grandiosidade, de tamanha amorosidade, que todos ali entraram em choro. Chega amanhã, Lucano, o carcereiro, vai estar ali para tentar ver o que estava acontecendo, percebe que todas as celas estavam abertas. E ele fala, meu Deus do céu, tô no sal, tô mal, meu Deus do céu. Ele já ia pegar uma espada para se matar, porque ele falou assim, eu vou me matar aqui, porque vão me cortar em pedacinhos. Deixei todo mundo fugir. Aí lá de dentro da cela, grita Paulo, não faça isso. Estamos todos aqui. Nenhum de nós fugiu. Ele fica impactado. E ele fala assim, como isso? Como aconteceu isso? As celas estão abertas. E ele senta e as pregações acontecem. Ali Lucano se converte ao cristianismo nos seus primeiros momentos e percebe quantas graças o céu oferta a cada um de nós nas diversas situações. E Paulo, quando envia esta epístola para a comunidade de Tessalônica, para os tessalonicenses, ele não falava da boca para fora. Não era o Marcelo aqui, talvez, que fale... Eu já estou no meio do caminho. Eu estou começando a aprender um pouquinho. Mas o Paulo falava com autoridade, porque passou por todas as situações e mesmo assim
ele era absolutamente grato de estar na posição de pregar este reino de Deus que estamos ainda por conhecer. Naquela situação a gente percebe quão grato era aquele espírito e que exemplos ele nos trouxe, trazendo estas mensagens que nos impactam até os dias de hoje. Por isso, ser grato, ter gratidão, independente de termos o reconhecimento lá fora, é fruto de uma profunda maturidade psicológica que vai nos aproximar de Deus e vai nos trazer a serenidade necessária para que a gente possa passar pela vida, apesar dos desafios, que são, na verdade, grandes convites, para que a gente possa trabalhar este homem velho que ainda somos, e o bom combate que se estabelece aqui dentro, e a gente um dia possa cantar as glórias do céu. Eu já me venci. Já não sou eu que vivo em mim, é o Cristo que vive em mim. Assim falou Paulo, o nosso Saulo, que depois foi o nosso Paulo. Maria Dolores, Espírito, através de uma psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier, nos fala da gratidão. E ela nos traz a poesia que eu coloquei para que possamos ler juntos. Agradeço, alma irmã, por tudo que me deste, o auxílio fraternal, generoso e sem preço, o teto, o lume, o prato, o reconforto, a veste, tudo isto agradeço. Sobretudo, alma boa, Deus te compense o coração amigo, por teu olhar de paz que me alenta e abençoa na estrada em que prossigo. Viste-me em solidão, esperança caída sem ninguém, deste-me apoio com teu braço, irmão, e ergui-me de alma nova para o bem. Não há palavra com que te defina o reconhecimento que me invade ao sentir-te no amparo a presença divina da celeste bondade. Deus te guarde no excelso resplendor da luz com que aqueces todo o ser, o teu ser. Todo o ser, porque me refizeste a certeza do amor, a bênção de servir e a força de viver. Que Jesus possa nos abençoar e, desejando do fundo do coração um happy Thanksgiving para todos vocês. Que aqueles dias de celebração não sejam simplesmente as festas pagãs da comilança, embora sejam importantes porque atrai tanta gente, mas que a gente tenha um sentimento, talvez, como aqueles primeiros peregrinos que aqui chegaram, nesta nação grandiosa e tendo a possibilidade de, em terra firme e em solo fértil, iniciar uma nova parte da sua vida, uma nova fase, mesmo com as adversidades, em tudo, dando graças. Happy Thanksgiving.